uma doença que tem se tornado mais comum atualmente. Muita gente tem falado sobre lipedema, e lipedema vai muito mais do que a estética. Fala sobre dores, sobre inchaço e uma condição que afeta a autoestima de muitas mulheres, não é, Karina? Exatamente isso. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma especialista, Amanda, a doutora Mariana Azevedo, que está aqui conosco. Seja mais uma vez bem-vinda à Saúde na Mídia, doutora. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Amanda. Será um prazer falar sobre esse tema que traz tantas dores para tantas mulheres. E dores que estão sendo mais comuns atualmente, né? Muitas mulheres conviveram anos com lipedema, achavam que era gordura localizada, que era inchaço, que era celulite. Vamos explicar o que de fato é o lipedema e por que incomoda tanto. Bem, o lipedema ele é muito confundido ainda com outros tipos de gordura. Inclusive, eu acho que eu vou já começar trazendo aquela imagem que eu separei sobre as diferenças do que é uma gordura normal do que é um lipedema. Hoje nós temos muitos fatores que são inflamatórios. Então acho que é importante a gente já começar com essa imagem do que uma gordura normal, vocês podem ver aqui que é uma gordura lisinha, uma gordura que tem as células aqui, porém a gordura do lipedema, ela tem todo um tecido inflamatório, vascularizado, e é por isso que existe dor, é por isso que existe uma dificuldade da circulação, então ela é associada a varizes. Então, ela também traz muita presença de hematomas, as mulheres ficam roxas sem saber por quê. Então, essa é basicamente a diferença do que é o lipedema e do que é uma gordura normal. A gordura do lipedema, nós precisamos tratar essa inflamação para então depois retirar a gordura. Então, o lipedema é uma gordura? Ela é um tipo de gordura, mas que também tem um tecido inflamatório associado. Tem um tecido vascular e também tem um tecido que precisa ser tratado, porque não adianta só o emagrecimento, como nós temos alguns famosos aí que falaram sobre isso. Emagrecimento, atividade física, e mesmo assim continuam com aquele aspecto, né, de casca de laranja, né? Exatamente. A Yasmin Brunet foi muito falada, né, passou inclusive em outros jornais. Ela é uma pessoa magra, porém ela tinha aquele volume ali nas pernas que é ligado ao lipedema. Então, no lipedema nós precisamos usar duas estratégias diferentes, tanto o emagrecimento quanto estratégias anti-inflamatórias, para desinflamar essa gordura e conseguir retirar ela daquele espaço ali que é como se ela estivesse presa naquele tecido inflamatório. E o primeiro passo, eu acredito que antes do tratamento a gente precisa ter um diagnóstico. Por que o diagnóstico do lipedema ele é tão... Tem mulheres que somente depois de 40 anos que descobriram que tinha lipedema. O porquê desse diagnóstico assim tardio? Na verdade, Karina, a doença sempre existiu, na verdade, porém o diagnóstico dela, apesar de nós já termos livros da década de 60 falando sobre lipedema, hoje esse conhecimento ele foi mais difundido, né? Antes era algo que era muito ligado ao procedimento cirúrgico, muitas mulheres achavam que o único tratamento seria a cirurgia e hoje nós utilizamos ainda a cirurgia, mas como último recurso. Hoje nós temos muitas coisas a fazer antes da cirurgia. Então, por que disso? É porque, infelizmente, essa difusão de conhecimento, por isso que a comunicação é tão importante, só aconteceu de mais ou menos uns 5 anos para cá, foi quando começamos a discutir, a falar mais sobre lipedema. E o que a gente pode considerar que são os primeiros sinais, né, que surgem quando a pessoa precisa chamar atenção para o lipedema? Mulheres que às vezes acham que estão convivendo com celulite, mas às vezes não é celulite, que tem algo ali mais. E por que o lipedema deve sim ser tratado como uma condição, não como estética? Bem, eu falo que o sintoma mais marcante do lipedema, porque eu também tenho lipedema, então eu sei bem o que é isso, é a dor. Ele é o mais importante de ser tratado, é o primeiro gatilho, né? Você vai ver aquele aspecto da perna mudar, mas também você tem uma dor que ela é inexplicável. Eu falo que eu me autodiagnostiquei com lipedema quando eu fui esquiar com meu esposo e na hora que apertaram aquela bota de esqui, gente, eu gritei de tanta dor. Eu sempre tive dificuldade para usar calça jeans, por exemplo, me doía, eu não sabia por quê. Eu sempre tive dificuldade com roupas muito justas, tecidos que não respiram, e eu não sabia por quê. E sempre quando eu era uma magra, mas que tinha esse tecido inflamatório, esse aspecto nas pernas. Então, eu descobri que eu tinha lipedema, sim. Mas todo lipedema, doutora, ele causa dor? Todo lipedema, ele causa dor.
é um sintoma assim, indispensável do lipedema. Eu falo muito para as mulheres isso. Quer diferenciar se você tem celulite ou lipedema? Dói ou não? Uma massagem, por exemplo. Eu sempre sofri com massagem, achava que era a mão mais pesada nessa região. Quando a massagem chegava na região ali perto do joelho, eu falava, gente, mas tá doendo, não, faz um pouco mais devagar aí. No resto do corpo, ok. Mas chegava nessa região da coxa, do joelho, sentia muita dor. E sempre que terminava, ficava roxa. Porque apertava um pouquinho com mais compressão, já ficava roxo. E aí, não sabia o porquê. Mas também fui receber um diagnóstico, já acho que há uns 3 anos atrás, pelo um médico, né, vascular, por conta de uma varizes, que eu fui procurar um tratamento mais estético de varizes e ele falou, não, você tem lipedema. E eu não sabia o que era lipedema, mas agora a gente sabe o que é, isso é ótimo, que você também vai saber o que é lipedema, já sabe, dica de ouro da doutora Mariana. Sentiu dor nessa região e pode ser só na parte da coxa, da perna ou pode ser em outros lugares, doutora? Bem, o lipedema é mais característico dessa parte de pernas, mas algumas mulheres podem ter às vezes em região do braço também. Mas ele é bem mais característico nas pernas, que é onde a gente tem esse depósito de gordura que é estimulada pelo estradiol, pelo estrogênio, que é uma das causas de desencadeio do lipedema. Existem estágios de lipedema onde tem... como é que a gente pode classificar isso para o paciente? Bem, existe. Eu sabia que essa pergunta viria à tona. Eu também trouxe uma fotinha, porque eu sou muito visual. Eu acho que visualizar também ajuda a trazer esses estágios do lipedema. O que eu falo é que não é uma classificação evolutiva necessariamente, mas pode acontecer sim de evoluir. Se não tratado, doutora, ele evolui? Na verdade, cá, tem gente que já começa desse jeito. É muito por localização. Então, o que a gente classifica o lipedema? Esse aqui é o primeiro estágio. Ele é o estágio que pega muita parte de coxas, mas se você perceber, ele não tem nenhuma diferenciação do joelho para baixo. Aqui no estágio 2, você vê que já compromete coxa, já um pouquinho de joelho, já quase pegando aqui a parte da panturrilha. Aqui no estágio 3, você vê que ele já compromete a perna inteira. E uma coisa que você também ajuda a diferenciar, por exemplo, o lipedema do linfedema, que é uma outra doença, é o acúmulo de linfa, é que o lipedema ele é simétrico. As pernas são todas iguais. Quando é o linfedema, geralmente ele tem só uma região, um lado ou só o outro lado. E esse aqui é o estágio 4, onde você tem um comprometimento bem amplo, formando camadas desse lipedema. E uma coisa que vocês podem ver também é que o lipedema, ele preserva o tornozelo, ele não vem aqui até a parte do tornozelo. Então isso ajuda a gente a classificar esses estágios. Os mais comuns são estágio 1 e estágio 2, né? A gente viu ali que a Yasmin Brunet, por exemplo, que foi muito falada, ela tinha aqui mais ou menos em volta do estágio 2. Mas o estágio 1 também, ele é muito comum em pessoas que são magras, porém elas têm o lipedema, que é essa característica inflamatória. Ah, ela é magra, tem pouca gordura? Sim, porém a pouca gordura que ela tem fica aprisionada nesse tecido inflamatório. E aí você pode ver pessoas que são magras nessa região, têm dificuldade para ganhar massa muscular nessa área, não consegue definir a coxa, por mais que malhe há anos, malhe pesado nessa região, pode definir a parte de cima. A gente até brinca que parece que são 2 pessoas diferentes. Você olha ali da cintura para cima é uma pessoa, da cintura para baixo é outra pessoa, parece que botou em outro corpo. E isso acaba incomodando muito a mulher. E aí você falou que esses estágios assim vão surgindo, podem acontecer a pessoa ter o estágio 1 e ela passar até o estágio 4, pode começar já do estágio 4. Tem algum fator genético, algum fator hormonal? Qual é o gatilho do lipedema, doutora? Então, existem vários gatilhos do lipedema. A gente sabe hoje que a nossa genética ela é responsável somente por 10 a 20% do desenvolvimento de doenças. Os outros 80% são o que a gente chama de fenótipo, que é como o nosso corpo interage com o meio ambiente, a nossa criação, nossos hábitos, tudo isso. Então, o lipedema, ele é desencadeado por um estresse do estradiol, que ele faz um estímulo diferente e cria aquela gordura, mas ele também é desencadeado por alimentos ultraprocessados, alimentos inflamatórios, principalmente algumas mulheres respondem ao glúten, por exemplo. Então, esse glúten ele pode desencadear também o lipedema. Gatilhos como excesso de um aumento de peso também muito rápido, ele pode também desenvolver um gatilho de lipedema. Outros hábitos como o fumo, por exemplo, ele é também algo que ele aumenta muito a quantidade de radicais livres, por isso pode aumentar essa inflamação dos tecidos.
E também a gente fala sempre que os gatilhos mentais, né? Não tem como, ansiedade, estresse, tudo isso, ele também pode desenvolver e aumentar esses tecidos inflamatórios no nosso corpo. Isso independente da idade, a pessoa pode ter na puberdade, na gestação, na menopausa. E uma outra coisa, ele dá só em mulher ou o homem também tem lipedema? Ele dá predominantemente em mulheres, porque é desencadeado basicamente por um estradiol adoecido, que se formou de uma outra forma. Porém, em uma pequena parte de homens é possível, porque os homens também têm estradiol. Então, é possível sim, mas é bem raro. Chega a ser uns 2% assim, só da população toda, mas pode acontecer sim. É bem raro, mas pode acontecer. O que acontece, que você perguntou se pode acontecer na gestação, pode acontecer na puberdade, sim. Principalmente nesses gatilhos de muita variação hormonal, que são, eu sempre falo, né, para vocês que são... Uma idade específica, doutora, de maior risco? A idade de maior risco, maior gatilho mesmo é a puberdade. Então, a puberdade é o maior risco, é quando você pode desencadear o começo da doença, porém a fase mais crítica acontece na menopausa. Por quê? Porque é quando você tem um déficit de estradiol muito grande. Então, o pouco estradiol que você tem, aquele que é adoecido, fica muito prevalente, entendeu? Então, na menopausa, e como na menopausa a gente tem vários gatilhos mais de dor, maior sensibilidade, você às vezes nem aumenta o lipedema, mas começa a sentir mais o lipedema, mais dor, mais inflamação, tudo isso associado. E aí você falou sobre os tratamentos, né? Que não necessariamente precisa ser um tratamento cirúrgico, um cirurgião plástico. No caso do lipedema ali, do dia a dia, como é que você trata lá no seu consultório, suas pacientes? Você mesmo que é uma paciente de lipedema, como é que você pode dar essa dica pra gente dos tratamentos e dos cuidados com lipedema? Bem, a base de tudo, primeiramente, a alimentação. A alimentação é muito importante, então a diminuição desses alimentos ultraprocessados, né? Evitar às vezes alguns alimentos com glúten também, que inflamam bastante essa região. Glúten também? Glúten, ele inflama bastante. Eu achei que era só o açúcar, assim, tipo o vilão, mas o glúten também. O glúten também. Eu falo que nem todo mundo tem que tirar o glúten, ele não gosta muito de vilanizar os alimentos. Eu acho que a gente já vive com muitas pressões sociais para ainda lidar com tanta culpa alimentar. Mas no lipedema o glúten influencia um pouquinho sim, alguns alimentos. Mas o que eu falo que é pior do que o glúten é o quanto ele foi refinado, né? Não tem problema você comer o pão, desde que não seja aquele, principalmente aquela bisnaguinha que foi muito ultraprocessada, que está ali naquele saco de mercado pronto, aquele é o pior de todos, porque ele já tem vários ativos químicos. Além da alimentação, o exercício físico também ajuda muito a melhorar a circulação. Por exemplo, você descobriu com vascular, né? Porque eu falei que o lipedema está muito associado à saúde vascular também, porque ele acaba dificultando a circulação naquele local, favorecendo o surgimento de varizes. Então, tudo isso está muito interligado. Então, o exercício ele ajuda muito a melhorar a circulação e a diminuir o lipedema. E hoje a gente tem uma gama enorme de suplementos que são antioxidantes. Eu amo usar o resveratrol, que hoje nós temos um ativo muito potente para ajudar como antioxidante, que ele é aquele ativo que vem da uva e ele também tem nos vinhos, então a gente falou muito dele para a saúde cardiovascular e hoje a gente sabe para o lipedema. A cúrcuma é muito boa também para o lipedema, para todas as doenças inflamatórias, então no lipedema ela tem um grande benefício. E hoje fizeram também um ativo que ele veio do melão, que chama Gymplas. Esse ativo ele foi basicamente feito para quem tem lipedema. Então, hoje nós usamos muito esses suplementos e existe também, dependendo do grau de lipedema, algumas outras associações. Aí vai alguns para a saúde vascular, às vezes para melhorar a circulação, tudo isso associado e às vezes até o tipo de exercício que você pode fazer também, porque como você falou, quem tem lipedema já tem uma sobrecarga maior nessa articulação do joelho pelo peso, pelo volume, então tem que ter cuidado para preservar essas articulações também. E como é que faz o diagnóstico correto do lipedema? É um exame clínico, é um exame de imagem, como é que é feito? O diagnóstico é clínico, nós fazemos anamnese para ver se tem os 3 pontos principais do lipedema são dor. O que eu falo, esses hematomas espontâneos também são algo bem específico do lipedema. E a localização também da gordura, como eu mostrei para vocês os estágios,
também a história clínica da pessoa, como a Amanda falou, que já se alimenta muito bem, que já faz exercício e tem essa gordura localizada nessa região, tem essa dificuldade de perder essa gordura. Então, esses 4 pontos são, assim, quase que patognomônicos, que a gente fala que são pontos específicos de cada doença. Aí você falou do tratamento, né? Alimentação, dieta anti-inflamatória, atividade física. Quando que esse tratamento tem que passar para um estágio maior? Que realmente a pessoa precisa buscar um outro tipo de ajuda, de repente partir para uma cirurgia. Até qual estágio é recomendado e vai funcionar efetivamente isso? Em quantos % também? Porque a gente sabe que tem uma porcentagem. Pelo que eu entendi, não tem cura, né, doutora? A gente tem que manejar ali, fazer um tratamento, acompanhamento, ficar sempre fazendo um controle. Mas e se aquilo continuar incomodando a mulher? É no estágio 1, no estágio 2 ela vai fazendo com alimentação, vai fazendo com atividade física, a partir do 3 ela já tem que ir para uma cirurgia, como é que funciona? Na verdade, hoje a gente indica cada vez menos a cirurgia, porque como é uma situação crônica, é uma doença crônica, então muitas mulheres às vezes se submetem à cirurgia e volta. E depois volta. Nossa, aí é o caos, né? Então gera muita frustração, fora que às vezes algumas cirurgias podem também causar dor, aumento de dor local. Então hoje a gente só indica mesmo a cirurgia para casos muito refratários, que já fizeram um tratamento mais de 6 meses, 1 ano, que continuam tendo muita dor. Ou então porque tem mulheres às vezes que não conseguem se locomover, por exemplo, aí é um caso que também nós já aliamos a cirurgia, porque é um caso que está diminuindo a mobilidade daquela mulher, já está deixando ela limitada, está atrapalhando a qualidade de vida dela. Mas, no geral, as pacientes respondem muito bem a esses tratamentos anti-inflamatórios e associados também ao tratamento de emagrecimento, porque além de diminuir a inflamação do tecido, também é necessário diminuir a quantidade de gordura. Quem tem lipedema não pode ganhar muito peso, não pode ganhar muita gordura, porque senão vai sim atrapalhar o lipedema. Então, esses 2 tratamentos associados, né, eles ajudam bastante. Hoje a gente tem uma gama também de tratamentos para emagrecimento, mas sempre lembrando dessa linha antioxidante primeiro, porque não adianta só o emagrecimento, precisa vir associado. E hoje nós temos também muitos aparelhos, laser, aparelhos locais que ajudam muito no lipedema. Hoje nós temos Fotona, nós temos Morpheus, que são aparelhos que ajudam a tratar o tecido, a pele, tudo isso associado. Então, hoje a tecnologia tem avançado cada vez mais para que a gente indique muito pouco a cirurgia. Acho que hoje 5% das mulheres só que evoluem para um quadro cirúrgico, quando não precisam de um quadro de associação de cirurgia vascular, que aí já é outro ponto. Aí a cirurgia vascular é necessária quando você tem uma diminuição da vascularização daquela perna. Aí sim a gente já não adia, já vai diretamente para o cirurgião vascular. Então é um trabalho mesmo multidisciplinar. Existe algum medicamento? Não, que ajude? Já que é circulatório ali, não pode ter algum medicamento que vai ajudar naquele momento? Existe sim, como eu falei para você, existem esses suplementos hoje, esses fitoterápicos que a gente chama, que ajudam bastante. Existe também uma gama, a própria risperidina, que é um fitoterápico que a gente já usava para varizes, hoje a gente usa muito associado. Então, é muito de olhar com a necessidade daquele paciente. O ácido alfa-lipoico também ajuda bastante, a suplementação com selênio. Então, o que eu faço? Eu faço análise da alimentação dessa mulher, o que está mais faltando e o que é mais urgente para ela. Para mulheres, tem algumas mulheres que é mais urgente melhorar a dor, tem algumas mulheres que é mais urgente diminuir o volume do local com o emagrecimento, tem mulheres que é mais urgente a circulação. Então, a gente tem que ver o que é mais urgente para a gente tratar primeiro e fazer uma programação de tratamento. Mas sempre, pelo menos no resveratrol, tem que ficar ali de base para fazer essa anti-inflamação dessa mulher, assim, quase que de forma crônica. Contínua, né, doutor? Contínua. E a gente fala muito aqui do aspecto também de saúde mental dessas mulheres, né? Porque afeta muito, imagina, a dor já afeta, a estética já afeta. Como é que é feito o tratamento da saúde mental desse paciente com lipedema? Bem, também é muito necessário. Hoje tem algumas
colegas psicólogas que são especializadas nesse público de pacientes com lipedema, porque são mulheres que foram muito negligenciadas por muito tempo. Porque não tiveram diagnóstico, né? Exatamente. Aí passa como obesidade, passa como desleixo. Tem gente que tem vergonha de ir à praia, tem gente que não coloca short, tem N coisas assim, eu me sinto mal e não aceito o corpo. Então, é muito importante esse acolhimento para essas mulheres. Muito importante, Karina. Eu mesma passei por uma situação e olha que meu marido é maravilhoso. Mas no dia que a gente foi esquiar, que eu fiquei falando, eu tô com muita dor, eu não consigo. Ele falou assim, como é que você não consegue? A gente pode perder essa oportunidade. Eu falei, mas eu não consigo, eu tô com muita dor. Então, é uma coisa que às vezes não gera tanta compreensão e empatia, né? Então, essas mulheres... Até pelo desconhecimento. Pelo né, desconhecimento. Porque a pessoa olha assim, gente, tá normal. Por que ninguém repara. Por que teve Se está no estágio 1, estágio 2, a pessoa não acha que é alguma coisa ruim. Exatamente. Tem gente que acha que não está andando e também às vezes muita atividade de impacto, por exemplo, correr para mim é muito difícil. Não sei se você, Amanda, dói. O impacto dói muito, tanto que quando eu estava no meu processo de emagrecimento, eu usava muito elíptico, porque o elíptico você consegue correr sem o impacto. Então, eu usei muito ele, porque o impacto também dói bastante. Eu tinha muita dor na panturrilha, muita dor mesmo. Então, quando eu fui para o exército também, eu tinha muita essa dificuldade. E é uma coisa que às vezes parece que você tá, é porque você não quer, falta de força de vontade. Aquela velha história que a gente sabe da falta de empatia, né? Então, é muito importante o apoio psicológico para essas mulheres. A primeira coisa é aceitar que é sim uma doença com CID, que também há cerca de 2 anos conseguimos essa vitória. Hoje o lipedema é uma doença com CID. Importantíssimo. Porque hoje luta-se cada vez mais por esse acolhimento, por essa empatia. Hoje nós temos algumas ONGs, algumas sociedades de mulheres que têm lipedema. Isso gera também muito mais conhecimento sobre a doença, muito mais propriedade e até a busca de direitos, né? Porque, como eu falei para vocês, existem alguns graus do lipedema que geram uma dificuldade de locomoção mesmo. As mulheres são um pouco mais limitadas. Com o reconhecimento com a doença, através do CID, você consegue até de repente, para aqueles pacientes que precisam de uma cirurgia, que estão com um grau mais elevado, de conseguir essa cirurgia, sem que seja, porque a cirurgia para o lipedema é a lipoaspiração, não seria isso? Só que é uma lipoaspiração, vamos dizer, mais voltada para o lipedema. Isso, ela é bem semelhante à técnica, uma liposucção sim, mas ela exige um cuidado maior por ser uma doença inflamatória, né? Não é só aquela gordura que eu mostrei para vocês, lisinha, é uma gordura que tem um tecido de vascularização, então pode sangrar bastante. Então, alto risco, né? Isso deixa a cirurgia muito mais complicada. Então, sim, são técnicas desse tipo e, com certeza, hoje a gente briga para que no SUS essas mulheres tenham acesso a essas cirurgias de forma mais prática, sem tantas burocracias, né? Doutora, existem alguns mitos em relação ao lipedema que você pode enumerar aqui pra gente, até pra gente trazer mais esse acolhimento, essa empatia, pessoas que estão ouvindo, que não sabem, que estão querendo aprender um pouquinho ou que ainda não foram diagnosticadas e acham que tem o lipedema? Existe sim, Amanda, alguns mitos. Por exemplo, eu vejo muitos médicos falando que o tratamento do lipedema é só um bloqueio hormonal do estradiol ou então é só uma reposição hormonal. Não é bem assim, como eu falei para vocês, existe toda uma abordagem ampla envolvendo o lipedema. Mas sim, algumas mulheres a gente precisa fazer um bloqueio hormonal do estradiol para que não tenha o agravamento dessa doença. Então, o que eu queria falar para essas mulheres é que existe sim tratamento, existe sim cura, não existe, mas você tem uma regressão desses sintomas. Você tem uma vida com qualidade de vida normal, podendo se exercitar, podendo ir à praia. Eu acho que uma das minhas maiores alegrias é quando os meus pacientes falaram: doutora, eu consegui botar um short. Doutora, eu estou nesse processo. Consegui botar um short, consegui ir pra praia, consegui me ver no espelho. Teve uma paciente minha que botou um short de quando ela tinha 15 anos. Eu falei, meu Deus, até eu acho que eu tenho dificuldade de botar um short de quando eu tinha 15 anos. Mas isso traz muita alegria quando a gente vê essas pacientes se reconhecendo novamente, né? Podendo ganhar liberdade de movimento. Então, alguém que chega a um estágio 4 pode regredir? Pode, a doença, sim. ela... Nossa, que maravilha. Pode sim, Karina. Já é um alento, né? Então, o que é importante a gente diagnosticar,
ao tratamento precoce, inclusive, né, com não buscar só quando já está algo agravado, né, que já é um caminho mais longo. Então, se você acha que tem lipedema, busque atendimento, busque auxílio e busque a palavra de um especialista no seu tratamento. Doutora, vamos mandar uma mensagem, então, para essas pacientes, para essas mulheres que têm essa questão de autoestima, que sabem que de repente não foram diagnosticadas de forma correta, ou então foram negligenciadas, passaram por essas situações, porque só quem vive, imagina, a vida toda, sem conseguir se sentir bem ou se sentir à vontade com o corpo e não consegue colocar uma bermuda, não consegue colocar um short mais curto, uma saia mais curta, porque se olha no espelho e não se sente confortável, sabe do que a gente está falando. Então, como você pode mandar essa mensagem para essas mulheres? A gente viu aqui que tem opção de tratamento, que é possível você conseguir regredir esse avanço da doença. Se vai chegando perto da menopausa, então, mais do que nunca é a hora de procurar essa ajuda e não esperar até lá. Tentar tratar antes. O que eu posso falar para quem tem lipedema é que eu entendo a sua dor e eu quero que você saiba que a sua dor, ela pode sim ser resolvida. Nós estamos aqui para te escutar, para te acolher. É importante que você saiba que existem vários tipos de tratamento. Eu sei que muitas mulheres têm medo de hormônio, têm medo de alimentação, então existem muitas linhas de tratamento. E existe uma específica para você. Não deixe a sua dor ser adiada. Eu sei que você talvez nunca tenha tido ninguém que te ouviu, mas existem profissionais que querem te acolher e querem cuidar da sua dor. Doutora Mariana é um profissional como essa, gente. Vocês podem ter essa profissional. É só vocês entrarem em contato com a doutora Mariana. A gente vai colocar aqui o link, o QR Code para vocês entrarem em contato, também conhecer um pouquinho do Instagram dela, das mensagens que ela passa, dessa comunicação, que hoje em dia a gente está trabalhando nessa comunicação importante para que os pacientes conheçam um pouquinho do médico. E aqui no Saúde na Mídia, vocês sabem que a gente faz uma curadoria sempre trazendo os especialistas mais renomados para tratar dos assuntos que você precisa saber aí de casa. Doutora, agora a gente vai fazer nossa pergunta surpresa. Hoje, agora você não escapa. No último episódio você escapou, mas se não. Vamos lá para a caixinha. Ai, gente, no outro episódio eu chorei. Espero que esse eu consiga segurar a emoção. Vamos lá. Peguei uma aqui. Para nossa audiência. Vamos ver. Essa caixinha preta tem gente que teme, né? Por quê, gente? Bruna tá pegando pesada nessas perguntas. Olha, a pergunta muito importante. O que você acha que o silêncio pode nos ensinar? Bem, acredito que nesse mundo onde nós falamos tanto de comunicação atualmente, a comunicação é realmente muito importante, mas o silêncio também fala sobre um autoconhecimento. Acredito que hoje, quando nós conseguimos ficar em silêncio com nós mesmas, nos sentindo bem, sem precisar comunicar outros padrões de beleza, comunicar outra estética, esse é um momento de paz interior mesmo. Então, o que eu digo é que esse silêncio nós precisamos ter dentro de nós para nos sentir bem com nós mesmos. Acredito que o silêncio é sobre isso, é sobre se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem com o que você tem feito, sem comparações, sem precisar sempre estar mostrando para o outro que você está bem, mostrar nas redes sociais que você tem coisas boas. Gente, nós somos pessoas de ciclos. Eu ouvi semana passada uma frase: a árvore, ela não dá frutos o ano inteiro. Nós, às vezes, queremos dar frutos o ano inteiro. Nós não fomos feitos. Tem momentos que nós precisamos ficar em silêncio para fazer as nossas raízes crescerem, para nos recuperar, para deixar a água entrar. Então, esse silêncio também é necessário nesse mundo atual. Se você está se sentindo muito sobrecarregado, achando que precisa sempre mostrar que está bem, ouça a sua voz interior, fique em silêncio, fique bem com você mesma. E eu acho que é isso que o silêncio pode nos ensinar. Eu vou levar essa frase também. Agora eu vou multiplicar essa frase, né? Que a árvore não dá fruto o ano inteiro. A gente vai ser gentil com a gente, vai pensar nisso, pra gente refletir. O silêncio, às vezes a pessoa não consegue ficar sozinha com ela mesma. Tem pessoas que têm muita dificuldade, que elas precisam estar com alguém, porque elas têm um vazio tão grande que elas não conseguem e aquilo acaba sufocando elas a própria presença. Então elas precisam estar em movimento, fazendo algo,
Às vezes diz assim, não, porque eu sou muito agitada, eu não consigo ficar parada. Alguma coisa pode estar escondida aí, né? Doutora Mariana está aqui mostrando pra gente um pouquinho dessa reflexão. E aí vocês viram como a doutora Mariana trata a gente, né, do mental, do físico, de tudo, para que a gente se sinta bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui no Saúde na Mídia, compartilhando informação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com profissionais tão capacitadas. Me sinto muito à vontade. Obrigada. Aqui o nosso propósito é esse, levar, como a Amanda falou, uma curadoria de saúde para você que está em casa, se sentir bem, ficar bem informada, porque informação, gente, não é clichê, é poder. É poder. Doutora, obrigada. Até o próximo episódio. E você que está acompanhando a gente, hoje a gente foi tão bate-papo, tão gostoso, que a gente esqueceu de pedir para você se inscrever no nosso canal. Exatamente. Ô, doutora, eu vou deixar com a doutora para ela fazer esse. Faz esse pedido aí pra gente. Fala aí do Saúde na Mídia. O Saúde na Mídia é incrível, vocês precisam acessar agora, se inscrever nesse canal, porque aqui vocês vão ficar antenados com as maiores inovações em saúde, com os profissionais mais bem reconhecidos do nosso estado. Então, se inscrevam, fiquem por dentro, senão vocês vão deixar de fora muita coisa importante para estar bem e saudável. Exatamente. Adorei, gente. Nossa garota propaganda do Saúde na Mídia agora. Nossa influenciadora. Nossa influenciadora. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Se inscrevam no nosso canal, como a doutora pediu. É muito simples, é gratuito. Você se inscreve toda semana. O YouTube vai te mandar uma notificação quando tiver episódio novo. Toda quarta-feira tem episódio novo por aqui e você já vai estar sabendo em primeira mão. E, é claro, acompanhe a gente nas redes sociais. Exatamente. Os shorts vão para a rede social. A gente está no Saúde na Mídia Oficial, tanto no Instagram como no Spotify, no TikTok. Acompanhe, gente. Pronto. E já deixa aqui nos comentários o que você quer ver na próxima pauta da doutora Mariana. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Saúde.